Sejam muito bem-vindos ao HUSP Podcast. Você que não me conhece, eu sou a Rafa Soares, sou o novo rostinho aqui do projeto e tô assumindo essa bancada pra gente falar hoje sobre fibromialgia. Mas é claro que eu não posso começar o episódio de hoje sem antes agradecer ao nosso antigo apresentador, antigo host, falei certo, produção? Host? O nosso antigo host, o Marcos Vieira, que foi a pessoa que deu início a esse projeto tão bacana, né? Para quem não sabe, o HUSF, ele é pioneiro no podcast, na verdade no videocast, e muito por conta do empenho do Marcos de querer trazer essa tecnologia para dentro do hospital. E agora, desde de janeiro, ele começou a seguir um novo caminho profissional, então eu desejo a ele todas as oportunidades do mundo e dizer que eu vou aproveitar esse podcast para a gente ampliar os trabalhos que ele com tanto carinho começou. Então um beijo, viu, Marcos? E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a fibromialgia, que é uma doença muito caracterizada ali pela questão da dor e que ficou conhecida nos últimos anos por conta dos famosos que frequentemente têm se revelado, né, que eles têm fibromialgia, com destaque aí alguns anos atrás, por exemplo, para a Lady Gaga, que é uma cantora de nível mundial e que precisou cancelar um show no Rock in Rio por conta das dores causadas pela fibromialgia. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais. A doutora Ivone Meinão, falei certo, doutora? Falou. Ivone Meinão, reumatologista, né, que é a especialista que cuida, então, da fibromialgia. E também com a Gabi. A Gabi tem fibromialgia e ela é colaboradora do nosso HUSF. Bem-vinda, viu, Gabi? Obrigada. Doutora, vamos começar então com uma questão muito polêmica, né? A fibromialgia, ela é muito mal compreendida. Isso porque ela causa uma dor física, mas que ela não é causada, por exemplo, por um desgaste no osso, por nenhum motivo físico, mas é uma questão neurológica. Como é que a gente explica para a população o que é a fibromialgia? Agradecendo a escolha de eu ter vindo participar desse podcast. A fibromialgia é uma condição clínica, ela é multiforme. A Sociedade Brasileira de Reumatologia fala numa síndrome. E o que é uma síndrome? É uma condição clínica que apresenta várias facetas, vários sintomas. Então, o que é importante as pessoas saberem, e especialmente os pacientes, que é uma condição que causa muita dor, dificuldade no sono, né? São pessoas que têm um sono de muito má qualidade e acordando cansadas, então a fadiga é um outro ponto que essas pessoas apresentam. Além disso, elas falam também que muitas sentem dor de cabeça, por isso que é multiforme, né? Dor de cabeça, formigamento nas mãos ou nos pés, em algumas partes do corpo. São pessoas extremamente sensíveis ao frio e elas têm uma sensibilidade muito importante ao toque. Então, uma pessoa que não tem fibromialgia, quando tocada, é uma coisa normal. A pessoa que tem fibromialgia, aquilo é uma coisa que incomoda. As pacientes falam isso, né? Que fala assim, o meu marido reclama que eu não posso nem chegar perto, que ele não pode nem chegar perto que eu já sinto dor. E é verdade, porque elas têm uma tremenda sensibilidade ao toque. Elas podem ter também alteração do ritmo intestinal, ora ele está meio preso, ora está meio solto, e alterações cognitivas, né, representadas por uma memória ruim, uma dificuldade na atenção, e então isso dificulta a vida da pessoa. Mas o paciente tem que saber que é um problema que não é inflamatório, porque não se encontram lesões nenhuma nas articulações, na musculatura, nos locais onde o paciente relata dor. Então, consequentemente, a pessoa vai estar com dor, precisa de um tratamento contínuo, porque é crônico, o processo é crônico. Mas ela não vai ficar
com, assim, ela não vai ficar, muita gente pergunta, nossa, eu vou ficar numa cadeira de rodas, olha, eu vou ficar aleijada. Não, nada disso. Não vai causar deformidades. Isso porque isso acalma o paciente. Ele sabe, bom, eu estou sofrendo dor, tenho que fazer tratamento, mas pelo menos eu sei que isso não vai me causar deformidades. O que pode acontecer com outras doenças da área da reumatologia, né? Então, outra coisa que os pacientes apresentam é alguns ensaios clínicos mostram que até 50%, outros até 65% desses pacientes têm ansiedade e depressão. Aí, então, é aquela questão de a gente saber ver que a depressão e a ansiedade, elas por si só, quem só tem depressão e ansiedade, ela pode ficar mais dolorida. Mas isso não quer dizer que quem tem fibromialgia está somatizando essa questão da depressão. Porque a dor é real. Ela não está somatizando, a dor é real. E a dor é real porque através de exames de imagem, que é aquela topografia com eletroencefalograma, que depois, quando você passa por um software e que transforma a imagem colorida, você consegue perceber que o paciente que tem fibromialgia, quando ele é estimulado em determinada área, aquela área se torna mais escura, aparece a cor, né? A cor fica mais viva, mais intensa. E no paciente que não tem fibromialgia, isso não acontece, porque ele não para ele não representa uma agressão, aquele toque, aquele estímulo. Perfeito. Doutora, eu vi, enquanto eu estava pesquisando para fazer o podcast de hoje, um exemplo de que é como se fosse o botãozinho da dor tivesse desregulado. A gente pode falar dessa maneira para quem está em casa, tem essa compreensão? Sim, pode dizer, porque essa que é a teoria de por que esses pacientes sentem tanta dor e não tem nenhuma lesão. Não é que a pessoa tem uma lesão no cérebro, mas ele não está regulado, ele está desregulado. Veja, quando uma pessoa, por exemplo, se apertar o meu braço, vai uma informação através dos nervos até o cérebro e volta a resposta. E a resposta em quem não tem fibromialgia, e que aquilo é um toque simples, não é uma coisa agressiva. Mas em quem tem fibromialgia, o cérebro interpreta como que uma agressão, como que um aperto que está machucando. Então, é isso também que a gente tem que explicar para o paciente que tem fibromialgia. Porque muitos ficam assustados quando você fala em problema neurológico. É um desregulamento, né? Do sistema neurológico, não que tenha uma lesão, não tenha um tumor, não tenha uma isquemia, nada disso. Eu acho que isso é importante esclarecer para as pessoas não ficarem assustadas. Quem tem fibromialgia não ficar assustado. Ao contrário, procurar fazer o tratamento, que ele também é multiprofissional, e isso só vai contribuir para a pessoa melhorar. Não posso dizer que a pessoa vai sarar, porque não se tem notícia é raríssimo haver uma cura da fibromialgia, mas ela tem um controle. Com certeza. E não vai deixar deformidades, né? Eu tô vendo a Gabi, ela só concorda, ela só acena com a cabeça assim. Sim. Gabi, se você tivesse que explicar para o pessoal de casa como que é a dor da fibromialgia, porque pra gente que não sente na pele, eu acho que não tem nem essa dimensão de como que é a dor da fibromialgia. Como que seria esse seu exemplo, essa sua explicação? Parece com alguma outra dor que a gente sente? Puxando o gancho da doutora, quando ela fala que não é nenhuma lesão, mas imagine como se o corpo estivesse com várias lesões. Quando você apalpa aquele lugar, você sente dor. A fibromialgia é aquela dor constante. É sempre aquilo ali. Ela não é registrada, né? Ela não aparece em nenhum exame e não tem realmente essa lesão, mas a dor ela está ali. E é desse jeito, são as dores crônicas,
que é a dor de cabeça, muito constante, trazendo para o meu caso. Muita dor no meu quadril, eu sinto. Muita dor nas minhas pernas. E é assim. E em que momento, Gabi, da sua vida que a fibromialgia chegou? Em que momento que você falou, essa dor ela não é normal e eu preciso procurar um especialista? Em 2020, eu comecei a fazer tratamento com um ortopedista especialista em quadril, justamente por conta dessa dor no quadril que eu sentia. Fizemos várias ressonâncias, muitas tomografias, raio-x, ultrassom, e a gente só encontrou que justificasse um pouco da dor uma instabilidade no quadril. Nisso, nós fomos para uma mesa cirúrgica para ver se, com a artroscopia, se a gente conseguia descobrir se haveria mais alguma coisa que justificasse. E realmente era só a instabilidade que causava impacto. Fiz a cirurgia, só que a dor permaneceu. Você chegou a fazer uma cirurgia e a dor não passou? Não. E a solução foi voltar para o hospital? Voltar para o hospital. A dor permaneceu. E aí nós fizemos algumas infiltrações no quadril, o que amenizava, mas a dor não passava. E foi aí que o meu ortopedista ele resolveu me encaminhar para reumato, para ver se existia alguma questão reumatológica, porque era uma dor que não passava. Já tinha virado crônica. Então foi dessa forma. Mas, doutora, o diagnóstico de fibromialgia, ele é clínico, então. A gente não pode fazer nenhum exame para descobrir se tem ou não fibromialgia. Não, então, é exatamente isso. A fibromialgia é um diagnóstico clínico através de todos os dados clínicos que você adquire na anamnese, né, que é a entrevista com o paciente, e também no exame físico. Você vai avaliar as articulações, a parte muscular, o exame clínico como um todo, né, que envolve outros análise de outros de pele, coração, pulmão, tudo que você avalia ali na hora, e você percebe que não tem nada que justifique tanta dor. E muitas vezes se pede exames para se avaliar se a pessoa não tem alguma outra questão. Né? E também para fazer diagnóstico diferencial, porque para você pensar no diagnóstico de fibromialgia, tem que ser uma dor constante, crônica, há mais de 3 meses. Porque muitas situações, até viroses, infecções em geral, podem dar um quadro de dor e que acaba passando. Então, tem que ser uma dor com mais de 3 meses, aquela dor que não passa de jeito nenhum e que tem outros sintomas, como eu já citei, e que no exame clínico não aparece nada, e o exame laboratorial ele vai ser negativo para fibromialgia. Não tem um exame, porque não tem um processo inflamatório, não tem uma lesão no organismo. E então, a pessoa, mas, de repente, você pode encontrar alguma outra coisa, porque nada, assim, impede que o paciente, além de fibromialgia, tenha, por exemplo, uma artrose no joelho, né? Aí você teria que tratar as duas coisas, já pensando numa pessoa um pouco mais de idade ou numa pessoa que tem alguma condição que leve precocemente à artrose. Então, é por isso que fica essa questão de que, muito provavelmente, é o cérebro que está interpretando de maneira incorreta o estímulo. Assim como naquela síndrome do intestino irritável, em que a pessoa tem alternância de diarreia com o intestino preso, isso é porque existe uma alteração da função, mas não porque o intestino esteja inflamado. E a pessoa com fibromialgia costuma ter também isso. Eu citei agora há pouco, né, alterações intestinais. Então, eu acho que respondi a sua pergunta. Agora, tem algumas coisas, alguns desencadeadores da fibromialgia. Alguém perguntaria, 30%, quantos por cento, por que a porcentagem de mulher é maior em mulheres de fibromialgia? Então, eu vou colocar primeiro aqui
fatores que podem desencadear a fibromialgia? Infecção. Por exemplo, até a infecção da COVID, ela pode deixar aquele síndrome pós-COVID e que a pessoa fica com um síndrome fibromiálgico mesmo. E isso não é uma coisa só com a COVID, isso já se sabia antes de outras viroses em que a pessoa aparece no consultório e você pergunta, e a pessoa teve uma gripe forte que causa dor e que uma pessoa que não tem predisposição, ela acabou a gripe, acabou tudo, acabou a dor, tudo. Mas a pessoa que tem a predisposição para fibromialgia pode desencadear o aparecimento do quadro, né? Então não é uma questão ligada ao gênero da pessoa. Não necessariamente. Certo. Bom, eu acho que eu vou chegar lá porque talvez tenha uma outra coisa. Tem outras situações clínicas, por exemplo, com alteração do sono. Tem pessoas que têm apneia do sono. E você sabe que a fibromialgia, ela tem um sono de má qualidade, porque as pessoas não conseguem aprofundar o sono. Elas não conseguem chegar até as últimas etapas do sono, e então elas não relaxam. Isso é visto através da polissonografia. E tem pessoas que têm apneia do sono, elas podem acabar ficando com fibromialgia, porque a alteração do sono acaba acarretando essa dor difusa. Olha, alguns trabalhos falam de questão hormonal, mas isso é uma coisa muito interrogada, porque você pega crianças, meninas que não estão num pico hormonal e que têm fibromialgia. Crianças podem ter fibromialgia? Podem ter fibromialgia. Podem ter fibromialgia. Gabi, no seu caso, com quantos anos você tinha quando você fez a descoberta da doença? Eu tinha 25 anos. Então, a gente pode dizer que não tem uma relação ali com faixa etária também. Pessoas mais velhas não são predispostas a ter fibromialgia. Por estudos estatísticos, entre 30 e 50 anos é a maior incidência de fibromialgia e em mulheres, né? Mas muitas vezes são crianças que sentem muita dor nas pernas, aquela dor na canela, que todo mundo fala, acho que é dor do crescimento. Não necessariamente, pode ser alguma outra coisa e até fibromialgia. E tem as causas, tem alguns estudos falando de causas genéticas. Parece que tem alguns genes ligados à produção de serotonina, que é um neurotransmissor que ele regula a ansiedade, o ciclo sono-vigília, e que talvez esses genes tenham alguma alteração que predispõe a pessoa a ter fibromialgia, mas não é uma coisa assim muito bem... Resumindo, doutora, eu acho que tem muitas questões em aberto ainda, né? Sobre a fibromialgia, tem muita coisa questões em que a aberto. gente vai descobrir aí ao longo dos anos. Mas eu queria voltar num ponto interessante que a senhora falou, que foi sobre a questão neurológica mesmo da fibromialgia. E também sobre ela acometer mulheres, né? Enquanto eu estava fazendo a pesquisa para esse podcast, eu vi que no passado a fibromialgia ela era ligada àquela questão preconceituosa da histeria, né? Que por estar muito ligada ao psicológico e também, principalmente, às mulheres. Gabi, você já sofreu algum tipo de preconceito, tanto no âmbito hospitalar ou acadêmico, que seja, no trabalho, por ter fibromialgia? Sim, já diversas vezes. Ela não é... A ciência não explica a origem da fibromialgia. E, às vezes, as pessoas precisam de respostas muito óbvias para que elas compreendam aquilo ali. Então, eu já passei por muitas situações de preconceito. Eu já ouvi que a fibromialgia ela é uma ausência de um diagnóstico. Que a fibromialgia ela é uma doença psicológica, então ela começa na mente. Eu já ouvi de médicos que a fibro é um diagnóstico mal dado, inclusive, para um paciente. Então, assim, a gente vê muita ignorância ainda com relação a esse assunto e muito preconceito, infelizmente, com relação à fibromialgia.
E você enfrentou alguma dificuldade para obter esse diagnóstico de fibromialgia? Olha, eu fiz 56 exames de sangue, ressonância, tomografias, raio-x, tudo, para ver se justificava a quantidade de dor que eu sentia, se existia algum outro problema. Fiz de marcadores tumorais para ver se era algum tipo de câncer, ou síndromes autoimunes, né, como a lúpus, por exemplo, e todos deram negativo. E aí, no exame clínico, a doutora pode falar melhor que eu, no exame clínico de 18 pontos, eu tive dor nos 18 pontos. Foi aí que realmente chegou ao diagnóstico da fibro. Exame clínico dos 18 pontos. Doutora, traduz pra gente. Além dos dados de anamnese e de exame físico do paciente, o exame físico pode ser feito a gente pesquisando os chamados tender points, que são alguns pontos localizados pelo corpo todo da pessoa, que vão desde o pescoço, descendo um pouco pelas costas, um pouco pela frente, pegando os braços, a região da região lombar, nádegas e em volta dos joelhos. As pessoas com fibromialgia têm muita dor quando se aperta esses locais, diferente de pessoas que não têm fibromialgia, que não incomoda, né? Então, esses que são os 18 pontos que ela estava se referindo. Mas como que é feito esse exame? O reumatologista, ele sabe os locais que tem apertando que mesmo. Apertando, mas tem que ter uma certa força de pressão, mas não também certo. Mas extremamente exagerada, porque senão qualquer pessoa vai ter dor. Mesmo que a pessoa não esteja numa crise, se apertar esses 18 pontos, ela vai sentir dor. Pode sentir dor, sim. E isso, se a pessoa tem fibromialgia, se ela não tem, ela não vai sentir dor. Não, a não ser que você aperte com extrema força, né? Eu queria falar uma outra coisa, claro. Dos fatores epigenéticos, que são aqueles fatores ambientais, né? A questão do estresse. Então, a pessoa, pelo menos uns 50% tem ansiedade e depressão. E que essa ansiedade e depressão pode até ser decorrente da fibromialgia, porque a pessoa sente tanta dor todo santo dia, o tempo inteiro, que ela acaba ficando ansiosa e depressiva. E há aqueles casos em que a pessoa ela tenha já esse fato, né, depressivo antes. Mas o estresse, né? O estresse é um componente que desencadeia ansiedade e depressão. Tanto que pessoas com fibromialgia, que estão assim, bem com medicação, todo o tratamento, se passam por algum fato estressante, elas entram em crise, né? E esse estresse podem ser experiências traumáticas, físicas ou psíquicas, né? Certo. E isso aí pode, assim, ter uma ligação, um link com o fato das mulheres terem mais fibromialgia. Porque a gente sabe que as mulheres, elas passam por experiências traumáticas mais que os homens, né? Até aquela jornada dupla, né, doutora, que a gente fala? Jornada dupla, abusos. Com certeza. Às vezes abusos sexuais, né? Assédio, você trabalha num lugar onde você é assediada e você precisa do emprego, você fica numa situação de extremo conflito. Exigências exageradas, né? Tem gente que passa por um assédio, passa por uma exigência exagerada no local de trabalho ou mesmo na família, desde criança. Se tornam até pessoas perfeccionistas, né? Mas essas pessoas conseguem como que assim metabolizar a situação, encontrar uma saída. Agora, quem tem uma propensão à fibromialgia, elas ficam perdidas nesse conflito, ficam tensas,
podem desencadear um sono de má qualidade e acaba ficando com dores, né? Então, acidentes, eu já tive pacientes que desenvolveram a fibromialgia após um acidente de moto, a pessoa se quebrou toda também, né? Mas depois de alguns anos, a pessoa já estava toda reconstituída, não tinha um motivo plausível, físico, para sentir tanta dor, mas continuava sentindo, porque outras pessoas que sofrem acidente, o momento passa, a pessoa se recupera e pronto, né? Então, é a condição da fibromialgia que faz com que a pessoa, parece que o cérebro não consegue, a partir de então, ele se desregula e ele não consegue avaliar que aquela situação já passou, né, do acidente ou do assédio ou da exigência exagerada e que interpreta como que tudo sendo uma agressão. Né? É quase que... Como que fala, gente? Aquele pós-traumático? Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. A gente pode dizer isso, doutora, que parece um estresse pós-traumático? Ou na verdade, é outro mistério, né, da fibromialgia? Pode até dizer, mas nem todo mundo, após um trauma, essa sensação de agressão, né, estressante continua, né? Certo. Gabi, o que a fibromialgia já te impediu de fazer? Porque nem todo mundo entende, né? Às vezes as pessoas encaram como uma frescura, a pessoa está com preguiça, alguma coisa. Mas tem pessoas que em crises de fibromialgia não conseguem levantar da cama. É verdade. Como que funciona pra você, Gabi? Pra você é mais tranquilo de fazer as coisas? Ou você já deixou de fazer alguma coisa que você queria muito por conta da dor? Já, muitas vezes. A fibro, ela já me deixou vários dias de cama sem conseguir levantar para fazer refeições, inclusive. Eu não conseguia levantar da cama, porque a dor é tanta que você não consegue mexer, você não quer se mexer. Dói muito, muito, muito mesmo. E fica a sensibilidade à luz, ao chão, ao sapato, as roupas incomodam. Então já me impediu de trabalhar. Já por muitas vezes eu já fui embora do trabalho por conta da fibro. Inclusive, há pouco tempo atrás, você estava com uma crise de fibromialgia. Doutora, foi até engraçado. A gente fez o convite para a Gabi vir. Poucos dias depois, ela apareceu com uma crise de fibromialgia lá no trabalho. Sim. E aí, para você, como que é nesses dias? Porque eu imagino que não é fácil você se concentrar para trabalhar, sendo que você está sentindo tanta dor. Não é fácil, não é fácil. Eu tô cheia de salompas no pescoço, porque eu sinto muita dor na minha nuca, principalmente em períodos de crise. E a gente tenta, de alguma forma, não prestar atenção naquilo que está acontecendo, não prestar atenção na dor. A gente tenta se distrair, como uma medida desesperada de desligar um pouco daquilo que a gente está sentindo. E o trabalho, ele acaba sendo um escape com relação a isso. Porque é meio masoquista, mas a gente se adapta à dor. A gente se acostuma com a dor. A gente acorda de manhã, faz um scanner do corpo para saber qual parte do corpo que está doendo. Qual é aquele lugar que mais está incomodando. Então a dor se torna companheira. E até uma curiosidade mesmo, Gabi. O momento que você recebeu o diagnóstico de fibromialgia e te falaram, você tem uma doença, é uma doença que ela não tem cura e ela tem tratamento, mas você vai ter que aprender a lidar com a dor. Qual que foi a sua reação? Luto. Luto? Luto. Foi luto. Foram dias difíceis pós meu diagnóstico. Porque a gente espera, quando a gente tem um problema, a gente espera que tenha um tratamento e uma cura. Para ela existe o tratamento, que é paliativo, mas não existe uma cura. Então, é muito difícil saber disso. Muito difícil. Eu estava com problema no quadril, eu fui lá, fiz a cirurgia, não passou. E aquilo ali eu vou sentir sempre. A dor na minha nuca eu vou sentir sempre. Não importa a quantidade de remédios que eu tome, o remédio ele não passa tanto a dor. O remédio ajuda muito, muito mesmo. Remédios, exercício físico, movimentar o corpo.
Mas é muito difícil, porque ele está ali presente todos os dias. A gente nunca sabe quando a gente vai acordar bem, quando a gente vai conseguir fazer as nossas coisas. É muito difícil para mim, por exemplo, marcar um compromisso, porque eu não sei como eu vou estar. E as pessoas não compreendem isso, porque elas não sentem o que a gente sente. E é muito difícil explicar. Doutora, a Gabi falou um pouquinho sobre exercício físico, e a gente sabe que não só para fibromialgia, mas o exercício físico, ele é indicado para o tratamento de diversas doenças. Só que no caso da fibromialgia, a gente tem uma pessoa com uma dor crônica. Como que a gente convence essa pessoa de que ela tem que fazer atividade física? Então, a pessoa com fibromialgia, ela tem que ter consciência que ela tem uma condição que o cérebro amplifica a dor, né? Os impulsos dolorosos, que é uma coisa crônica e que ela tem à disposição algumas medicações para aliviar a fadiga, aliviar a dor, mas o exercício faz parte. Aí ela pode partir para exercícios leves. Ela pode fazer exercícios na água são muito bons. Pode fazer uma hidroginástica, mas não uma hidroginástica muito assim pulada, com muitos movimentos. Uma hidroginástica, eu diria assim, para pessoas mais de idade, que são mais lentas. Ou uma hidroterapia, onde o professor entra na água com o paciente e faz os movimentos. Exercícios relaxantes são os de alongamento, também estão indicados. Por exemplo, se no Pilates existe alongamento e existe fortalecimento muscular, mas aí tem que ser conversado com quem vai orientar a pessoa a fazer exercício para começar devagar, com menos tempo e usar mais os de relaxamento. Caminhada também num lugar tranquilo, né? Sem risco de assalto, sem nada que te preocupe. Também é muito bom, porque a caminhada é um exercício aeróbico, né? Aeróbico e é bom e é barato. E se você não aguenta de início, isso eu falei para uma paciente hoje não, um dia desses, na semana, foi acho que na terça-feira, ela falou, mas eu não aguento andar. Eu falei, escuta, começa com 15 minutos. Você anda 15 minutos e volta para casa. Fica uma semana assim. Na semana seguinte, você anda 20. Né? E vai aumentando paulatinamente. Porque também o exercício, a caminhada, vai fazer bem para a cabeça da pessoa. Uhum. Se ela se fechar dentro de casa e não quiser fazer nada e ficar só pensando na dor, aí que ela vai entrar numa depressão profunda, entendeu? Aí é a fibromialgia que vai causar a depressão. Que as pessoas, doutora, desculpa cortar a senhora, as pessoas não entendem que elas podem começar aos pouquinhos, né? Dá a impressão que, tem que fazer atividade física, eu tenho que correr 5 quilômetros de uma vez. Não, pelo amor de Deus, nenhuma pessoa que não tem fibromialgia e não está acostumada a fazer exercício, e correr 5 quilômetros no dia seguinte, ela levanta de dor muscular, né? Aí a pessoa que não tem fibromialgia já vai estar com dor também. A pessoa que não tem fibromialgia vai estar com dor. Tem os medicamentos também, né? Outra coisa é a acupuntura. A acupuntura, ela libera substâncias analgésicas que a gente tem no corpo, que são as endorfinas. Então, pode ajudar. Apesar de que tem algumas pessoas com fibromialgia que a agulha da acupuntura já é traumática, ela não suporta. Existe a acupuntura a laser. A laser? Eu não sabia. Existe. E também dos medicamentos, né? Olha, não estão indicados anti-inflamatórios, porque a pessoa não tem nada inflamado. Não está indicado o corticoide, porque ele é um excelente anti-inflamatório, mas a pessoa não está inflamada.
E não é só por isso, é porque o corticoide de uso crônico, ele pode desencadear hipertensão arterial naquelas pessoas que têm propensão, pode desencadear diabetes naquelas pessoas que têm propensão. Então, não pode... Eu digo isso porque o corticoide, muitas vezes, dependendo da dose e da resposta da pessoa, ela pode ter uma euforia, sabe? Então, ela muda o comportamento dela, ela fica eufórica, ela acha que está ótima, que não tem dor, mas logo passando o efeito da cortisona, ela volta a ter os mesmos sintomas. Então, devido ao fato do corticoide, ele poder causar algumas coisas, não deve ser usado na fibromialgia porque você não tem um processo inflamatório. O corticoide é usado em outras doenças que têm grandes inflamações, grandes alterações e que precisam dessa... Agora, tem os medicamentos usados são os relaxantes musculares, né? Eles podem melhorar a qualidade do sono, diminuir a dor, porque a pessoa relaxa. Se ela não aprofunda no sono, ela fica tensa. Ela não relaxou. Então, isso dá dor muscular. E o relaxante muscular, tem um tipo de relaxante muscular que ele melhora a qualidade do sono, então melhora a dor, mas não a fadiga. O que costuma melhorar a fadiga são aquelas medicações que são as chamadas antidepressivos tricíclicos, porque eles impedem a degradação da serotonina, que é uma substância do prazer, né? A serotonina é a substância da alegria, né? Por isso que se acha que talvez a fibromialgia tenha algum desregulamento nos genes da serotonina, que produzem serotonina. E eu falei também já dos exercícios, né, que pode fazer pilates, acupuntura, mas tudo assim gradativo. E tem a psicoterapia também, que é importante. Ultimamente tem sido muito usado aquela terapia cognitivo-comportamental, onde é uma terapia assim mais breve, não é aquela psicoterapia tradicional que leva anos e anos, né, para se obter algum resultado. A terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta vai trabalhar assim como a pessoa que tem fibromialgia encara as suas emoções e a sua condição física. E trabalhando dentro dessa terapia, vai fazer a pessoa modificar aquele entendimento que o fibromialgico tem das suas dores e das suas emoções. E isso pode ajudar a melhorar. Perfeito, doutora. Gabi, o que você faz para tratar a fibromialgia além do medicamento? Já tentou fazer atividade física também, fazer terapia? Como que é para você? Eu faço terapia, eu faço a TCC, inclusive, que é a comportamental cognitiva, que é excelente, porque ela é uma terapia do aqui adiante, né? Não é do passado, ela não é longa, puxando o gancho do que a doutora falou, ela não é longa, então ela puxa o que eu sou agora para frente. Então é um trabalho mais assim, presente, futuro, o que me ajuda muito, principalmente com relação à ansiedade, porque eu tenho ansiedade em excesso. Faço uso das medicações, já de tratamento contínuo, faço musculação e pratico corrida, que é muito difícil. No começo foi muito difícil, mas é recompensador você ver que você consegue. Que às vezes aquela coisa que era tão almejada, mas que estava tão longe porque as pessoas têm medo, a gente consegue, de alguma forma, adequar aquilo para a nossa realidade. Eu não corri 5 quilômetros de uma vez. Não, é isso que eu estava pensando. Você estava falando de que pratica corrida, eu falei, nossa, eu iria indicar a caminhada, que é mais light, né? Então, mas eu fui correndo aos poucos. Corria 15 segundos,
andava 30 segundos. Fui aos pouquinhos adequando o corpo para isso. É uma tarefa difícil, fiquei muito tempo deitada, porque eu sentia muita dor nas minhas pernas, o formigamento era absurdo. Só que meio que eu fui adequando o corpo para aquilo ali. E a gente consegue. Eu percebo que quem tem fibromialgia tem muito aquele sentimento de que as pessoas acham que ela é incapaz. Sim. Eu sou incapaz de praticar uma atividade física. Eu sou incapaz de carregar um objeto muito pesado, né? Mas, como a Gabi falou, acho que adequando a realidade, né? Fazendo o tratamento. Se você sabe que você tem a doença, fazer o tratamento, fazer acompanhamento médico, tudo é possível, claro, dentro das limitações da doença, né? Sim, claro, a gente tem que respeitar o limite do nosso corpo, né? Mas, acima de tudo, nós, fibromiálgicos, temos que pensar que nós não somos o nosso diagnóstico. Nós vamos além daquilo ali. O diagnóstico, ele vem para ajudar a gente, ele não vem para condenar. A partir dali, o maior divisor de águas é definir quem você vai ser a partir daquele momento. Quais são as pessoas que você vai poder contar na necessidade, porque a fibromialgia, ela depende muito de outras pessoas. Você tem um bom suporte, você tem pessoas que te acolham, entendam o que você tem. E, acima de tudo, que você entenda o que você tem. Que você aceite que é aquilo ali. A gente não tem escolha mais. Não tem cura. Não dá para voltar no tempo para uma época que você não tinha doença. Exatamente. E nem dá para pensar no futuro sem a doença. Enquanto a ciência não evolui nisso, né? Claro. Ainda tenho esperanças. Mas eu acho que o principal é isso. Nós não somos o nosso diagnóstico e a gente consegue. É difícil, é árduo, é doloroso, muito doloroso. Mas a gente passa. A gente atravessa a dificuldade. Nesse sentido, eu acho que é muito importante o que muitos artistas estão fazendo, né? Deles virem a público falar, não, eu também tenho fibromialgia, eu também, embora pareça que eu sou um super-herói, eu sou uma pessoa muito limitada. Para vocês duas, como que é esse período agora, né, de a gente estar o tempo todo ligado, conectado na rede social, a gente vê tantas pessoas levantando essa bandeira, eu tenho fibromialgia, vamos conviver com isso. Como que é? Como que vocês enxergam? Olha, para mim, eu acho que é enriquecedor as pessoas saberem que todo mundo está propenso a ter alguma coisa. E, assim, saber que aquele famoso que está lá, passa horas gravando, a Lady Gaga que teve que cancelar aquele show, porque eles também são pessoas. E isso traz um pouquinho de conforto para nós. Porque, às vezes, a gente pensa assim, poxa, só eu tenho aquilo ali. Parece que você está isolada no mundo, né? Sim, só eu tenho fibromialgia, eu não conheço ninguém mais que tenha. Então, quando vem uma figura pública e mostra a rotina que não é fácil, mas que a gente atravessa, é reconfortante de alguma forma aquilo ali. Porque você sabe que você não está sozinho. Não é só com você. Isso é muito bom. Levanta uma bandeira muito grande e mostra para o resto da sociedade que a doença existe, né, doutor? Eu imagino que até o número de pessoas procurando receber um diagnóstico deve ter aumentado nesses últimos anos. Sim, aumentou. Eu queria falar também daquilo que ela disse, que a importância do apoio familiar, né? Não só em fibromialgia, mas em qualquer doença crônica, o apoio familiar é importante. Também isso que a gente estava falando, de que você saber que outras pessoas também têm, participar de rodas de conversa, que outras pessoas com o mesmo problema que o seu, isso você não sente você passa a não ter essa sensação de isolamento, de solidão diante de um problema que seria só seu, mas na realidade não é. Eu queria falar uma outra coisa, que existem alguns medicamentos que eles impedem, eu não sei se eu já falei, impedem a degradação da serotonina, porque ela é produzida no nosso organismo, mas como toda substância, ela tem começo, meio e fim, e ela é degradada. Então, para aumentar a quantidade dessa serotonina, existem algumas substâncias.
e que elas melhoram o sono, melhoram a fadiga também. E são muito usadas em fibromialgia pelos reumatologistas, além dos antidepressivos. Uhum. E, doutora, acho que a senhora vai poder dizer melhor que nós duas aqui presentes, mas os estudos sobre a fibromialgia continuam, né? A ciência continua querendo buscar entender o que causa essa doença, que ainda é tão misteriosa, né, para todo mundo. Tanto que tem esses estudos com os genes, se voltou para isso, já que o cérebro tem uma disfunção, ele interpreta de maneira incorreta um estímulo como sendo uma coisa agressiva e na realidade não é. Será que tem alguma coisa que predispõe, né? Então tem se voltado para a área da genética e tem alguns genes, daqueles que codificam a produção de serotonina, que é a substância de analgésica, do prazer, para se chegar à conclusão se realmente esses genes eles têm alguma falha para que implique nessa alteração. E uma curiosidade, doutora, a fibromialgia, quando a gente está falando de fevereiro roxo, ela está ali com outra doença que é a lúpus. Afinal, qual que é a relação entre a fibromialgia e a lúpus? Tem alguma relação entre as duas doenças? Então, o lúpus é uma doença autoimune, ela é altamente inflamatória, acomete os sistemas do organismo, aqueles que você imaginar. Ela tem a capacidade, ela pode ser desde leve até uma doença que pode levar à morte, ela pode ser muito séria, precisa de tratamento constante, porque não existe cura para lúpus, existe controle, e existe 30% dos pacientes que têm lúpus têm fibromialgia. Não se sabe exatamente se é uma concomitância ou se o fato da pessoa que tem lúpus, ela tem uma doença que ela sabe que é séria, que ela precisa tomar cuidado, que ela precisa se proteger, que ela não pode tomar sol, que o sol desencadeia crises da doença. E uma crise pode pegar um processo inflamatório no rim também, que é uma coisa importante. Você perder função renal é algo temeroso. Então, ela sabe que ela tem que se cuidar, e isso pode levar a um estado de ansiedade, depressão, e ela passar a ter uma síndrome fibromiálgica. E também porque o lúpus pode dar dores no corpo, pode dar dores articulares e dores musculares. Só que muitas vezes essas dores articulares do lúpus, elas têm um processo inflamatório ali dentro. Ela tem artrite, ela tem uma artrite mesmo, né? Então, é uma doença que ela precisa sempre ser pensada, embora ela seja muito menos frequente que a fibromialgia, especialmente mulheres, meninas na adolescência, porque é uma doença que pega dos 15 aos 45 anos, por exemplo, e essa realmente tem um fator hormonal influindo. Então, se uma mocinha, uma menina, ou uma jovem com dores articulares, ela pode estar iniciando um lúpus. Né? Pode Tanto acontecer. que no caso da Gabi, isso foi pesquisado. Então pode acontecer. Ela falou dos autoanticorpos que foram pesquisados, tudo, porque no lúpus, diferente da fibromialgia, tem assim uma lista de exames que podem estar alterados. Então pode acontecer de uma pessoa ir ao consultório achando que tem fibromialgia, ela está desenvolvendo lúpus. Então, por isso que a dor da fibromialgia, ela tem que ser uma dor muito constante e que não tenha nenhuma lesão e nenhum exame mostrando outra coisa por mais de 3 meses. Porque às vezes é uma coisa simples, é uma gripe que passa, né, e a dor vai embora, mas o lúpus, a dor também permanece, mas só que aí começam a se somar outros fatores, né, outros locais do organismo
com processo inflamatório. Um deles é a pele, né? A pele existem alguns critérios diagnósticos no lúpus, e a pele, só a pele você tem 4 itens ali. O rubor, lesão, tipo vasculite, que são vasos inflamados, lesão de couro cabeludo, com queda do cabelo em áreas específicas. Mas tem aquele lúpus que ele é sistêmico também, mas ele não dá lesão de pele. Aí a pessoa também vai sentir fadiga, vai ter mal-estar, dores articulares, pode ser uma dor articular com uma artrite importante, visível ao exame físico, às vezes não, às vezes você precisa de um ultrassom para avaliar o grau de inflamação, ou até provas inflamatórias que vão estar alteradas. Na fibromialgia não estão, né? Mas no lúpus estarão. E também é uma doença crônica, né? Que a pessoa tem que se cuidar, tem que se tratar. Eu nunca esqueço de um trabalho que eu li, canadense, quando eu estava iniciando meus estudos em reumatologia, onde eles pontuavam que a pessoa que tem lúpus, mas ela tem condições financeiras de se tratar, ela tem muito menos complicações. Isso foi um estudo feito assim há 40 anos atrás no Canadá. Isso revela o quanto a pessoa precisa de um mesmo que seja muito assim desprovida de recursos econômicos, que ela precisa se tratar. E infelizmente a gente tem o SUS nosso, né, que não tem nenhum outro sistema, nenhum outro país no mundo que tenha o SUS. Então essas pessoas precisam procurar com esses sintomas, mesmo de, fadiga, dores articulares, lesões na pele, inchaço nas pernas, febre, lúpus pode dar febre, né? A pessoa tem que procurar e para investigar, especialmente se for mulher, né? Doutora, lúpus e fibromialgia podem levar a pessoa ao óbito? O lúpus, sim. A fibromialgia, não. Se a pessoa não fizer o tratamento, então o que acontece é a perda da qualidade de vida mesmo da pessoa. Ah, sim, porque a fibromialgia vai amplificar os sintomas da pessoa que tem lúpus. Então, uma que não tem fibromialgia, só tem o lúpus, ela vai sentir um nível de dor. Aquela que tem lúpus e tem fibromialgia, esse sintoma da dor vai estar amplificado. Bom, a gente vai se encaminhando para o final do nosso podcast e eu queria saber as considerações finais, se vocês têm mais algum questionamento para colocar, se a Gabi também quer aproveitar a presença da doutora para tirar algum tipo de dúvida. Gostaria sim. Doutora, o que a senhora acha do tratamento com canabidiol para fibromialgia, já que não existe ainda nenhum artigo científico que comprove a eficácia? Então, realmente, não dá para dizer, olha, eu não indico canabidiol, porque não tem nenhum trabalho científico dizendo que vai resolver. Pode ser que melhore as dores num certo tempo, mas depois a pessoa volta a ter dor. E eu não sei também se esse uso crônico do canabidiol não iriam causar algumas consequências, né, indesejáveis no organismo da pessoa. Eu sei de paciente com doença autoimune que largou o tratamento com imunobiológico e foi tomar canabidiol. Nossa. E ele voltou todo inflamado, com as articulações todas inchadas, doloridas, mal conseguia andar. Então, o canabidiol, ele recorreu a isso, talvez por alguma dor, mas ela não funciona quando você tem uma doença de base, especialmente inflamatória, especialmente autoimune.
Agora, no caso da fibromialgia, eu acho que precisam-se estudos para ver se elas não trazem alguma consequência indesejável, né? Porque se é para aliviar dor, você vai querer ficar usando sempre, né? Uhum. Então, isso precisa ser um estudo assim, com um grande número de pessoas para se chegar à conclusão de que vai servir, de que vai ser útil. Eu já vi algumas doenças, né, que o canabidiol é usado como tratamento complementar, né? Ele não é o tratamento principal. Pode ser o caso também na fibromialgia, né, doutora? Pode ser. Mas ainda tem um longo estudo aí pela frente. Então, eu não bato martelo em nada porque não tem nenhum estudo. Então, eu não estou habilitada a Sociedade Brasileira de Reumatologia, por enquanto, não se pronunciou quanto a esse uso que pode usar na fibromialgia, que vai ser benéfico, não vai trazer consequências, né? E é importante reforçar, né? Porque a fake news está aí e às vezes a gente procura informação na internet, achei algum produto, algum tipo de medicamento que é milagroso, não procura um profissional e aí acaba se complicando mais, né? É verdade, você não pode querer usar qualquer coisa que aparece na internet, né? Sem nenhum embasamento científico. Com certeza. Próxima dúvida, Gabi. Existe uma planta chamada Ora pronobis, que falam também que ela tem uma propriedade, eu estou indo muito para o lado do verde, doutora, que fala muito que ela é anti-inflamatória. Ela também auxiliaria como complementar, com a ajuda, claro, de uma mudança de alimentação, uma reeducação alimentar, também como um anti-inflamatório? Então, ela tem essa propriedade anti-inflamatória, mas você tem que ver que a fibromialgia, ela não tem um componente inflamatório. Entendi. Ela tem uma disfunção, entendeu? O intestino, por exemplo, está desregulado, ele não se entende. É como se fosse o intestino de bebê que quando nasce, ele vai se adaptar à dieta e até lá a criança pode ter uns picos de soltar aquelas fezes quase líquidas, depois prende um pouco. Então, é uma alteração da função. E a mesma coisa no cérebro, que se saiba até hoje, que o cérebro interpreta como uma agressão, um simples toque. Uhum. Então, não vi nenhum estudo com Ora pronobis, não. Perfeito. Entendi. Perfeito. Porque mesmo os anti-inflamatórios fitoterápicos, a pessoa tem que ter em mente que ela não pode abusar muito, não. Sim. Porque eles podem também ter efeitos deletérios, né? Perfeito. Tem mais efeitos colaterais, né? Assim como o medicamento sintético feito de laboratório pode dar efeito colateral, medicações fitoterápicas também podem ser usadas, mas com cuidado, porque elas também podem ter efeitos colaterais. Tem muita gente que acha que o chazinho não faz mal nenhum, que não pode acontecer nada. O excesso prejudica. E chá também é medicamento, né, doutora? Chá... Depende do chá, né? Um chá quentinho no frio é reconfortante. Um chazinho de camomila, né, doutora, no friozinho? Doutora, se você pudesse dar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, que tem fibromialgia, qual que é a orientação? A orientação que eu dou é que é procurar ajuda médica para fazer não só o tratamento medicamentoso, mas para ser encaminhado para uma psicoterapia, para exercícios, para acupuntura, exercícios de leves a moderados, podem iniciar feitos na água, que é um ambiente, né, assim, a pessoa consegue relaxar mais, e não se fechar achando que aquela dor é só dela, conversar com outras pessoas, ver se tem outras que têm fibromialgia, trocar ideias, perceber que ela não é a única no mundo que tem aquela condição. Isso é apoio, isso traz apoio para a pessoa. E também que os familiares de pessoas com essa condição
tenham, assim, consciência do problema e apoiem a pessoa, né? Compreendam e apoiem. E também como nos locais de trabalho, de estudo, onde elas frequentam. Com certeza. Gabi, na sua pessoa enquanto paciente, o que você tem a dizer para quem está assistindo a gente que tem fibromialgia e ainda não procurou ajuda profissional? Busque ajuda. A ajuda é o maior divisor de águas. É o que vai definir como a sua vida vai ser. Porque quando a gente não tem ajuda, quando a gente não tem um acompanhamento médico, tudo se torna muito escuro. A gente não sabe como vai ser. Quando a gente faz o nosso tratamento, a gente cuida da nossa mente, a gente faz atividade física, que é muito difícil no começo, mas perseverem, mantenham essa perseverança. Não se deixem levar pelo medo da dor, pelo medo de sentir. A travessia é necessária. E a terapia também é fundamental. E lembrar que nós não somos o nosso diagnóstico. Ele faz parte da nossa trajetória, mas ele não fala por nós. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês duas. Eu acho que não tinha como a gente falar sobre fibromialgia sem trazer aqui uma especialista, mas também a visão do paciente, né? Porque só o paciente sabe na pele a dor que é a dor da fibromialgia. E agora eu vou pedir ajuda para nossa produção para relembrar os nossos arrobas, Mariana. Nosso Instagram é HUSF_Braganca, é isso? E o nosso TikTok? Também? HUSF_Braganca, Instagram e no nosso TikTok. Acompanhe a gente lá, porque se a gente souber que vocês estão gostando do nosso trabalho, gostando do nosso podcast, do nosso conteúdo, a gente pode talvez ampliar ou criar outros projetos também voltados a tirar a dúvida de vocês. Então acompanhem a gente por lá. Foi um prazer, eu espero que vocês tenham gostado da minha companhia, da nossa companhia, e até o próximo episódio no mês de março.